Paz do Senhor Jesus. Estou alegre, meus amados irmãos, de estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, juntamente com a sua igreja, para juntos nós louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Bom é estar na casa do Senhor. Poderíamos estar em tantos lugares nessa noite, semana acabando, cansados de uma semana longa de trabalho, mas decidimos no nosso coração vir à casa do Senhor, prestar a Ele um culto de louvor, adoração. Como é bom estarmos aqui. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade também. Pastor Veiga não está presente, mas agradecê-lo também por essa confiança. Pastor Marco Antônio, Pastor Bezaliel, os demais obreiros, companheiros, Deus continue abençoando. Esta é uma noite especial, meus amados irmãos, culto com as famílias. Deus está interessado em abençoar famílias nesta noite. Deus tem uma bênção especial para o seu lar, para a sua casa, para a sua família. Receba esta palavra em nome de Jesus. Estamos aí no início de mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, já avançando, não tão no início assim, e eu acho interessante que o Espírito Santo está despertando nos nossos corações a respeito de famílias, para nós olharmos para dentro dos nossos lares, das nossas casas, e fazermos uma análise, como que está a nossa casa? Às vezes nós estamos bem, às vezes está tudo bem no nosso coração, mas às vezes dentro da nossa própria casa algo precisa ser arrumado, algo precisa ser ajustado. Tem alguém do nosso lado sofrendo, precisando de ajuda, mas nessa noite nós sairemos vitoriosos, porque Deus é aquele que continua abençoando as suas famílias. Vamos ler juntos, meus amados irmãos, Esther, capítulo de número 3, versículo de número 8, o livro de Esther que está ali antes de Jó, encerrando ali os livros históricos, antecedendo aos livros poéticos antes de Jó, está o livro de Esther, capítulo de número 3, versículo de número 8. Os irmãos acharam, amém? Vamos ler juntos. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e os porei nas mãos dos que fizerem a obra, 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel de sua mão, e o deu a Amã, filho de Amedata, Agita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata é dada como também este povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei, e aos governadores que havia sobre cada província, e aos principais de cada povo, a cada província, segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua. E o nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Amém. Meus amados irmãos, eu estava em casa. Estava na cozinha de casa, momento que o Senhor me visitou e me fez lembrar de algo que aconteceu na minha vida há muitos anos. Eu ainda não era nem casado, estava noivo da Régia, quando Deus colocou essa palavra no meu coração.
E ali na presença do Senhor, eu comecei a chorar, lembrando daquilo que Deus, uma certa vez, fez na minha vida. Uma sentença tinha sido dada, uma ordem tinha sido decretada, mas o Senhor me fez lembrar, e é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite, com a misericórdia do Senhor e com a graça do Espírito Santo, que a última palavra pertence a Deus. Não importa se o anel do rei selou, não importa se o decreto foi estabelecido, anote isso no seu coração, a última palavra pertence a Deus. Se você veio aqui nessa noite aflito, preocupado, se na sua casa, na sua família há algo que precisa ser resolvido, Deus nessa noite se levanta e estende a sua mão para te lembrar que a última palavra pertence ao Senhor, aquele que fez os céus, aquele que fez a terra, aquele que tem o controle de tudo nas suas mãos. A última palavra pertence a Deus. Livro de Esther, meus amados irmãos, é um livro lindo. Eu, lendo mais uma vez, eu fiquei maravilhado de tudo que Deus fez e faz. Muitos acham interessante porque a palavra Deus não aparece nesse livro, mas é inegável o quanto nós vemos a manifestação do Senhor em cada detalhe, em tudo o que acontece. Alguns questionam, querem atribuir a escritura deste livro a Esdras, a Neemias. Alguns entendem que é mais provável que tenha sido Mardoqueu. Mardoqueu, que era primo de Esther. E eu acho interessante porque Deus colocou no meu coração uma palavra a respeito de uma órfã. Esther era órfã. Cresceu sem pai e cresceu sem mãe. Mas Deus tinha um plano na sua vida. E Deus nessa noite também te faz lembrar que nada que tenha acontecido com você é por acaso. Deus te conhece desde o dia que você nasceu. Deus nunca te perdeu de vista. Ele sempre te acompanhou. E se você está aqui nessa noite, glorifique, exalte o nome do Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Que linda a história de Esther. Falar de Mardoqueu, Mardoqueu era um homem temente a Deus. Nós vemos ali, no livro de Esther, ali é o reinado de Assuero. Assuero, que era um rei medo-persa, ele tinha sob o seu comando 120 províncias. Ele era o homem que tinha o poder em suas mãos da sua época. O Império Persa, que é o império que derrotou o Império Babilônico, aquele que tinha levado o povo do Senhor escravo à Babilônia. Ali estava vivendo Esther juntamente com Mardoqueu, que tinha a responsabilidade de cuidar da sua prima. Mardoqueu era primo de Esther. Mas aí vem uma pergunta, meus amados irmãos: o que fazer diante de uma sentença fatal? O que fazer quando a sentença chega? O que nós devemos fazer? Eu estava lembrando que há poucos dias, um irmão, um amigo nosso, 35 anos, foi levado para o hospital porque estava se sentindo mal. O quadro dele piorou repentinamente. E em poucos instantes ele já tinha sido conduzido à UTI. Os seus órgãos começaram a parar. Ele foi entubado, isso há poucos dias. Os irmãos entraram em contato conosco pedindo oração. Pastor, ora, o irmão Marcos está na UTI, está entubado. E aí daqui a pouquinho vem a notícia: pastor, ora, porque o irmão Marcos, ele não só foi entubado, mas os médicos agora se chamaram a família, e o médico foi categórico em dizer: ele só tem 24 horas de vida.
35 anos, filhos. Que notícia triste. Mas a última palavra pertence a Deus. Deus revogou aquela sentença. Essa semana passada ele entrou em contato comigo: pastor, eu estou vivo, eu nasci de novo. Saiu do hospital, teve alta, porque a última palavra pertence ao Senhor. Acalme o seu coração, tranquilize o seu coração. Se a enfermidade, Deus cura. Se é algum impedimento, Deus abre as portas. Milagres faz o Senhor para fazer a vontade dEle prevalecer. Mas Deus nos faz lembrar o que é necessário fazer diante de uma sentença. A primeira coisa que Deus falou ao meu coração: é necessário ser fiel a Deus. Guarde isso no seu coração. A fidelidade a Deus é fundamental. Nós vimos isso na vida de Esther. Esther, nós vemos que daqui a pouco, mais à frente, ela se coloca numa situação onde ela vai para o tudo ou nada. Ela tinha que tomar uma decisão, e ali ela resolve arriscar a sua vida para que o Senhor operasse através da sua vida, do seu coração. Mardoqueu, um grande exemplo a respeito disso. Mardoqueu era um homem que a primeira coisa que incomodou Amã, que era o segundo homem daquele império, braço direito de Assuero, como Mardoqueu incomodava, porque Amã era um homem que não se encurvava diante da sua presença. Todos se prostravam, todos bajulavam, todos queriam estar agradando Amã. Mas Assuero tinha um compromisso com Deus. Ele tinha um compromisso com o Senhor. E eu lembro nesse caso de José. Assim como José que estava no Egito, o Egito não estava em José. Mardoqueu estava na Pérsia, mas a Pérsia não estava em Mardoqueu. Não importa onde você esteja, não importa por onde você anda, é necessário ser fiel ao Senhor. É interessante porque nós vemos Mardoqueu tomando uma grande decisão. Nós vamos estudar no próximo domingo a respeito de motim na família. 2 eunucos começaram a conspirar contra o rei. 2 eunucos estavam insatisfeitos, e ali começa o motim. Ali começa a rebelião, começam a tramar, começam a querer fazer algo. Mas aquele que é crente, aquele que serve ao Senhor, ele não fica em rodinhas, ele não fala de A, ele não fala de B, ele não fica tramando, ele não fica arquitetando, ele não fica manipulando. Ele conhece a Deus, ele sabe que é verdade aquilo que é certo, aquilo que é errado. E aí Mardoqueu toma uma decisão no seu coração, ele leva aquilo ao conhecimento do rei. E aí o tempo passa, meus amados irmãos, mas aí fica a marca na vida de Mardoqueu, um homem fiel ao Senhor. Avançando, porque as horas também nos mandam daqui a pouquinho parar, eu gostaria de citar o segundo aspecto para que nós alcancemos a vitória do Senhor: a necessidade de confiar em Deus. Eu acho interessante porque lá no capítulo de número 4, no versículo de 14, nós temos o versículo chave deste livro. Mardoqueu, ele que incomodou Amã que intentou, aqui nós lemos, no texto que nós lemos, ele levou a conhecimento de Assuero, e ali ele arquitetou um plano para acabar não simplesmente com a vida de Mardoqueu, mas com todo o povo do Senhor. Mardoqueu, ele rasga as suas vestes, ele entra em pranto, ele chora, ele lamenta. Todo o povo agora está em aflição, em angústia, porque a sentença foi estabelecida. E aí ele leva aquele fato ao conhecimento de Esther. E aí no capítulo de número 4, que eu acabei de falar, nós vemos que Mardoqueu, ele mostra a sua confiança no Senhor. Ele fala assim: mande dizer para Esther que não importa o que ela venha fazer, porque se de todo ela se calar, socorro de outra parte virá.
Ele tinha certeza que Deus ia mandar o socorro, mas aí ele lembra, fala para ela também uma coisa: será porventura que não foi para esse tempo que Deus a levantou, que ela está lá? Será que não é por acaso que ela está ocupando o lugar que ela está ocupando? Aí você se pergunta nessa noite: será que não é por acaso que você está fazendo parte dessa situação? Às vezes você olha e se pergunta: quem poderia resolver? É com você que Deus está falando, é com você que Deus vai usar. Você é vaso de Deus, você é bênção de Deus. É você ali presente na sua casa, no meio do seu negócio, para Deus usar e abençoar a sua vida. A confiança em Deus. Eu acho lindo o Salmo 46. O Salmo 46, onde nós colocamos toda a nossa confiança em Deus. Salmo 46, ele fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Porque ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se abalem e se perturbem, ainda que os montes pela sua braveza se abalem, há um rio cujas correntes, anote isso, guarde no seu coração, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada, o santuário, a habitação do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará no romper da manhã. Deus tem um novo amanhã para o seu coração. Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu socorro presente aí na tua angústia. Receba o acalento do Senhor. Ele te lembra que Ele está contigo, não importa por onde você está caminhando, Ele está te levantando e cuidando do seu coração. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele faz uma lembrança, e eu acho interessante porque nesse capítulo de número 4, ele fala: socorro e livramento de outra parte virá. Quando nós olhamos para essa palavra socorro, eu achei interessante, eu estava pesquisando o significado dessa palavra socorro. Essa palavra socorro, ela significa espaço. E aí eu comecei a me perguntar: mas espaço? Que interessante, a palavra socorro quer dizer espaço. Aí o Espírito Santo, na hora, ele me explicou o significado disso. Interessante, porque às vezes, meus amados irmãos, é como nós estivéssemos para ser abatidos. Pense em uma pessoa diante a uma fera, prestes a ser abatido. Sente ali o aperto, a aflição da situação. Olha para um lado, olha para o outro, parece que não tem solução. Como o salmista diz: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Parece que a aflição está de todos os lados, parece que a angústia não tem fim, o sono à noite parece que já não tem mais, o travesseiro começa a ficar molhado com as lágrimas, o seu coração está aflito e preocupado. Mas Deus tem socorro para você nessa noite. Esse socorro quer dizer espaço, significa que Deus coloca um problema para longe de você. Aquilo que está te afligindo, que está te apertando, está de todos os lados, está em cima de você, Deus não manda para longe, Ele manda para distante de você. Você vai procurar com seus olhos e você não vai mais contemplar, porque foi o socorro. Deus chegou para mandar o problema embora. Receba esta palavra em nome de Jesus. Terceira atitude necessária: se unir para buscar a presença do Senhor. É necessária união. Deus não trabalha, Deus não habita em desunião. Às vezes, muitos querem orar, buscar a presença do Senhor,
E algo precisa ser consertado. Algo precisa ser ajeitado. Não adianta você procurar a presença do Senhor se você não consegue falar com seu irmão. Não adianta você buscar socorro da parte do Senhor se você está sem falar com o seu irmão. Deus nos faz lembrar nessa noite que Deus requer de cada um de nós o amor no meio da família. Família de sangue e família como nós somos, igreja de Cristo. Eu acho interessante porque ali nós vemos Esther, ela toma uma decisão, ela fala, eu vou falar com o rei. Mas há um perigo aí, porque é evidente que se alguém chegar diante da presença do rei, sem ser chamado, existem dois caminhos. Ou o rei estende o seu cetro e está tudo bem, ou a sentença de morte está estabelecida. Não era permitido chegar diante do rei. Aí Esther fala assim, tudo bem, eu tomo essa decisão, mas peça a Mardoqueu para que reúna o povo. 3 dias, todo o povo unidos em jejum e oração. Vamos buscar a presença do Senhor, porque unidos nós temos certeza que Deus há de responder. É necessário, meus amados irmãos, nós estarmos unidos, buscando a presença do Senhor. E Deus nos faz lembrar a respeito disso. Se você está vivendo algo nesse sentido, conserte o seu altar. Conserte a situação enquanto é tempo. Assim diz o Senhor. Caminhando para o final, meus amados irmãos, a quarta atitude necessária, é necessário enfrentar a situação. Às vezes, eu acho interessante porque Deus, Ele é poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Eu falo isso muito às vezes lá em casa para a Régia. Existem determinadas situações que nós enfrentamos que Deus, simplesmente pela sua palavra, Ele poderia resolver tudo. Basta uma ordem do Senhor e tudo acabaria. Mas ao longo da Bíblia você começa a folhear. Deus, Ele trabalha e faz as coisas através de nós. Ele nos usa. Para Josué Ele disse, esforça-te, Josué, que eu serei contigo. E da mesma forma Deus diz para você nessa noite, esforça-te, porque eu serei contigo. Quantas batalhas, quantas vitórias Josué alcançou, mas foi necessário lutar cada uma delas e estar presentes. Às vezes com seus olhos ele contemplava os milagres do Senhor, como foi em caso de Jericó. Mas era necessário marchar, era necessário estar presente, era necessário estar na casa do Senhor, é necessário estar em oração, é necessário ler a palavra, é necessário jejuar, é necessário evangelizar, é necessário levar a palavra de conforto àquele que está precisando. Não pare de servir ao Senhor, está difícil, continue cantando no coral, continue tocando na orquestra, continue louvando ao Senhor, continue fazendo aquilo que Jesus te mandou fazer. Não pare de lutar, lute, esforça-te nessa noite que a vitória está chegando. Você estará cantando e a vitória está chegando. Continue se esforçando e se dedicando em buscar a presença do Senhor. E aí, meus amados irmãos, eu lembrei a respeito do que eu falei lá no começo, quando lá na cozinha de casa o Senhor me fez lembrar de algo tão grande que Ele fez na minha vida. E aqui eu gostaria de contar esse testemunho para encerrar. Como eu falei para os amados irmãos, eu ainda nem casado era, eu estava noivo da Régia. Deus tinha me aberto uma porta. Eu trabalhava há 5 anos na IBM.
E aí Deus tinha aberto uma porta muito boa. Eu saí da IBM para ganhar um salário muito bom. Fui trabalhar na Itautec, uma empresa que na época era empresa de tecnologia do Grupo Itaú, do Grupo Itaúsa. Estava um ano trabalhando nessa empresa, crescendo, Deus abençoando, estava indo tudo bem, e eu sonhando, fazendo planos com a Régia. Mas em um determinado dia veio a sentença. Chegou a notícia de que o departamento que eu trabalhava, ele simplesmente deixaria de existir. Eu era o mais novo daquele departamento, era um departamento que tinha aproximadamente 10 pessoas. Eu era o mais recém-chegado, muitas pessoas antigas de casa, trabalhando lá há muitos anos. Aqueles que já eram antigos de casa foram se encaixando em alguns departamentos e foram se realocando. E aí eu lembro até hoje que a minha coordenadora, a minha supervisora na ocasião, chegou para mim e falou assim: olha, a gente não sabe o que vai acontecer, tudo indica que vocês vão ser desligados. Ela foi fria, ela chegou para mim e falou exatamente assim: tudo indica que você vai ser desligado. Ela chamou eu e mais um outro rapaz, que éramos os mais novos do departamento. Os outros 8 já tinham mais ou menos se ajeitado. E tudo indica que vocês vão ser desligados, é só aguardar um pouquinho, a gente ainda está vendo se tem mais alguma alternativa, mas provavelmente é isso que vai acontecer. Eu lembro como se fosse hoje, eu cheguei em casa arrasado, triste. Quantos planos eu tinha pela frente. Tinha certeza que Deus tinha aberto aquela porta. Conversei com a Régia ali, nós começamos a orar, buscar a presença do Senhor. A confiar em Deus. A saber que a última palavra pertence ao Senhor. Nos unimos em oração, buscando a presença do Senhor. Falamos para a família ali, começamos a orar. Meus amados irmãos, eu contando aqui um parênteses rapidinho aqui nesse testemunho, os irmãos sabem, pela misericórdia do Senhor, eu sou neto do pastor Luiz. E eu me lembro que eu ainda era criança, uma vez a família passou por um problema tão grande, e meu avô juntou toda a família, e toda segunda-feira a família inteira se reunia para orar. Saía do trabalho, vinha correndo e se juntava em oração. E ali, eu estou falando isso porque ali eu fui aprendendo a importância de buscar a presença do Senhor. É um culto de família, ensine o seu filho a orar, a confiar em Deus, a buscar a presença do Senhor. É um culto de família e lá na sua casa Deus quer agir, Deus quer trabalhar. Mas é importante você mostrar para os que estão dentro da sua casa a sua confiança em Deus. E ali nós começamos a orar, buscar a presença do Senhor. E aí chegou um determinado dia que o meu gerente chegou para mim e falou assim: olha, o departamento realmente acabou, as pessoas que tinham que se encaixar já se realocaram, mas tem uma área financeira aqui, o pessoal, né, que trabalha na área financeira, eles estavam querendo uma pessoa com um perfil um pouco mais técnico e que entende um pouco, porque na época eu trabalhava com tecnologia, né? Eu tinha sido contratado para trabalhar com tecnologia, eles queriam uma pessoa com viés mais tecnologia para ajudar ali na parte financeira. Você não tem interesse? Ali na hora o Espírito Santo falou comigo: essa é a porta que eu estou abrindo para você. Eu aceitei, glorifiquei o nome do Senhor, entrei, aceitei aquele desafio. Meus amados irmãos, e eu achei interessante porque o Espírito Santo começou a me lembrar que eu não me inscrevi para esta vaga. Eu não fui bater naquela porta, eu não conhecia ninguém daquele departamento. Eu nunca tinha estudado nada da área financeira, não tinha qualificação para trabalhar naquele departamento. Eu não tinha nenhum pré-requisito, eu não tinha nenhum QI, ninguém me indicou. Mas eu tinha aquele que pode todas as coisas. Deus me colocou naquele departamento, Deus me colocou lá dentro. E ali Ele estava dizendo para mim: eu abri essa porta e eu estou cuidando de você.
E eu vou dizer agora para os irmãos porque eu comecei a chorar na presença do Senhor, porque os anos foram se passando. Eu trabalho naquela empresa já há mais de 15 anos, a empresa foi adquirida por algumas multinacionais, hoje é uma multinacional americana. Mas o Senhor me fez lembrar, e ali eu comecei a chorar. Porque de todas as pessoas que trabalhavam lá, eu fui o único que fiquei. Todos já se foram, não tem mais ninguém lá. Mas o Senhor me preservou. Deus te preserva nessa noite. Deus te faz lembrar que Ele cuida de você. Calabaixo, Uriana, Labaixo, Uricanta, Labaixo. Alegre o seu coração, diz o Senhor, eu cuido de você. Não importa o que está acontecendo. Já falaram que é o teu fim, que está tudo acabado, mas a última palavra pertence ao Senhor. Aquele que fez os céus, aquele que fez a terra, aquele que criou os oceanos e disse até aqui, e daqui não passarás. Assim diz o Senhor, a última palavra pertence a mim. Ficamos de pé na presença do Senhor. Deus está contigo, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu socorro bem presente na angústia. Ainda que a terra se transporte para o meio do mar, ainda que as águas rujam, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada, o santuário, a habitação do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará no romper da manhã. Deus tem um novo amanhã. A noite está sendo longa, a noite está sendo difícil, mas Deus é aquele que te garante a vitória. Creia que está raiando um novo amanhã. Pela fé abra os seus olhos, creia naquilo que Deus está fazendo no seu lar, na sua casa e na sua família. Eu gostaria, meus amados irmãos, de orar por você. Você que Deus falou ao seu coração, você que confia em Deus, você que entende que Deus está no controle da sua vida. Venha à frente, nós vamos orar. Venha receber a sua vitória em nome de Jesus. É culto da família. Às vezes tem famílias aqui que se fazem representar. Talvez o seu pai não está presente, mas venha receber oração por ele. Talvez a sua mãe não está presente, mas venha crendo que Deus é poderoso. O seu filho não está aqui, mas Deus não perde o seu filho de vista. Venha receber a oração em nome de Jesus. A Deus pertence a última palavra. Assim diz o Senhor. Confie no Senhor, espere no Senhor e creia que Ele continua trabalhando e a vitória é nossa em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Calabaixo, Uriana, Labaixo, Uricanta, Labás. Calabaixo, Uriana, Labaixo, Uricanta, Labás. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós queremos em Ti, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Aqui estão os Teus filhos, Senhor, manifestando, Senhor, e declarando a sua fé. A fé que é visível, a fé que é real, Senhor. E diante do Teu altar, Senhor, eles apresentam, Senhor, a sua confiança em Ti, ó Deus. Honra a fé, Senhor, dos Teus filhos neste momento. Visita lares aqui nesta noite, Senhor. Cura, Senhor, os enfermos. Ó Deus, revoga a sentença de morte, Senhor, no meio das famílias, ó
Pai. Restaura casamentos, ó Deus. Muitos já falaram, Senhor, que este casamento não tem mais jeito. Muitos já falaram, Senhor, que a solução é o divórcio. Mas a última palavra, Senhor, pertence a Ti. O Senhor está presente no meio do lar. Abençoa, Senhor. Restaura casamentos pelo Teu poder. Jesus Cristo, tem misericórdia, Senhor. Também abre portas, ó Pai. O Teu Filho está batendo, está trabalhando, está pedindo, Senhor. Mas a situação está difícil. Parece, Senhor, que é o fim, ó Pai. Mas o Senhor é aquele que cuidou de nós até hoje, Senhor. Surpreende, abre a porta, Senhor, nesta noite. Socorre o Teu Filho, socorre a Tua filha, ó Deus. Manifesta o Teu poder, opera milagres e maravilhas, ó Deus. Nós cremos e confiamos no Senhor. E em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós agradecemos pela Tua palavra e pela vitória que é certa. E em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, nós pedimos e também agradecemos. Amém. Glória a Deus. Pode tomar seus assentos, meus amados irmãos. Palavra gloriosa da parte do Senhor. Vá para casa crendo que Deus vai confirmar a palavra. Amém? Quero agradecer aos irmãos em nome do nosso pastor, que vieram às congregações, os companheiros. Amém? Vamos ficar em pé, vamos agradecer ao Senhor. Vou pedir para o pastor Severino José de Freitas para fazer essa oração por nós aqui e também já nos abençoar com a bênção apostólica. Amém, meu pastor? Glória a Deus. Só manda. Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus pela palavra e por tudo que Ele nos concedeu nesta noite. Eterno Deus, maravilhoso Pai, te damos graças neste momento, Senhor, pela Tua presença neste culto. Nós te louvamos, exaltamos a Ti por tudo isso. Te agradecemos, Deus, pela Tua palavra. Nós acreditamos, Deus, aleluia, que a Tua palavra é fiel. Meu Deus querido, agora a Tua igreja que vai retornar para os seus lares. Livra-nos de todo perigo e de todo mal. Livra-nos dos perigos de acidente, perigos de salteadores. Guarda a Tua igreja debaixo do sangue de Jesus. Leva-nos em paz, nos dê uma noite de paz, uma noite abençoada, para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos nós, agora e sempre, digamos todos. Amém. Deus abençoe a igreja.